Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos aí de casa também que estão nos assistindo. Hoje é o sábado, é o culto da libertação. Que nós venhamos nos libertar, né, irmãos? E nos tornar fortes naquilo que precisamos, né? Então, meus irmãos, desde já, abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor e em seguida entrar na palavra, amém, irmão? Fala assim: Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo, eu venho, Senhor, humildemente na sua presença, Pai. Em primeiro lugar, agradecer, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor vai nos dar. E eu estou aqui, Senhor, me fortalecendo com a sua oração. E depois, Senhor, eu vou me alimentar da sua palavra, porque o Senhor, Pai, vai nos dar o que precisamos. Fala conosco, Senhor. Nos dê a unção, nos dê a sabedoria, a inteligência e o entendimento através, meu Senhor, da palavra, Pai. Pai, porque nós precisamos desse fortalecimento espiritual. Porque, Senhor, o Senhor já disse na palavra que nós temos que nos fortalecer. Primeiro é o Espírito, Pai, para depois ser a carne, Pai. Porque sem o Espírito Santo dentro de mim, na unção em mim, na minha mente e no meu coração e no meu corpo, eu não vou conseguir, Pai, fazer o desígnio que o Senhor me mandou, que é fazer a sua obra, o seu querer, andar na sua lei, nos seus mandamentos, fazer, Pai, a sua obra na verdade, numa só unção e num só Espírito, Pai. E a palavra, meu Senhor, vai falar conosco que nós temos, meu Senhor, que fazer uma aliança com o Senhor. Assim como Noé, Pai, ele fez com o Senhor a aliança e ele obedeceu tudo que o Senhor designou a ele, Pai. Nós também hoje, como seres humanos, aqui na terra, nos dias atuais, nós temos que chamar o Espírito Santo para que ele nos conduza para a sua arca, porque a arca é a igreja, em primeiro lugar, espiritual, depois a arca material, que é onde o Senhor manda nós ir, para a terra prometida, que o Senhor está preparando, Pai. E isso o Senhor vai levar todos aqueles que andar na sua verdade, na sua obediência, no seu amor, e ter, Pai, a certeza daquilo que quer. Assim como Noé, Pai, ele teve a certeza de fazer o seu querer e obedecer, nós também, Pai, temos que ter a certeza do que queremos, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, porque sem a Trindade nós não vamos designar e nem cumprir a missão que o Senhor mandou, porque Noé, Senhor, ele foi um escolhido, e eu também, Senhor, sou uma escolhida, e os meus irmãos, Senhor, são escolhidos, mas eles têm, Senhor, que te obedecer e andar nos seus mandamentos, em verdade e em espírito. E o primeiro mandamento é chamar pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então a palavra, igual eu já falei, meus irmãos podem se assentar, o meu irmão de casa também. Preste atenção, medite na palavra que Deus vai dar, irmãos, para vocês entender como que é o trabalhar do Senhor. É uma questão de obediência. A palavra está hoje lá em livro de Gênesis, capítulo 9, versículo do 1 ao... Eu vou ler tudo, né? Vou ler até o 19, mas só até a revelação até um certo ponto. Irmãos, Noé também, irmão, ele teve que obedecer a Deus Todo-Poderoso. Deus deu uma ordem para ele. Noé, leve as pessoas para a minha arca. Leve os animais de cada espécie, macho e fêmea, para a minha casa. Primeiro, irmão, você está sabendo... Vocês têm que entender que Noé também teve que pregar para a família, pregar para o povo daquela época a palavra do Senhor, para eles entenderem que Deus estava avisando que ele ia destruir aqueles que não andassem na obediência. Era animais, era as plantas, era as frutas, era
Tudo, irmão, tudo que Deus construiu, ele teria que destruir porque foi contaminado. O homem se contaminou e acabou contaminando também a terra, acabou contaminando as árvores, folhas, frutos, animais, os peixes, e estava se contaminando também com aqueles que estavam querendo andar na verdade. Não é assim que funciona? É assim que funciona, porque o diabo, quando ele usa alguém que está fazendo o que ele quer, ele também vai instruir a pessoa para pegar vocês que estão na verdade, buscando a verdade do Espírito Santo, que é a luz, para vocês também se contaminar e fazer errado perante o Senhor. É bem claro aqui, vai dizer. Por isso que está falando aqui no título, a aliança de Deus com Noé. Então, como a gente prega no aramaico, a gente sempre está explicando, né, meus irmãos? Tira o nome do profeta e bota o seu, porque você é um profeta, então a palavra tem que falar contigo. E ela vai falar de que maneira? Quando você fala pelo seu nome. Porque Jesus e Deus Todo-Poderoso não escolheu o seu nome? Ele deu um nome para você, não deu? Qual foi o nome? No meu caso é Pastora Cláudia do Espírito Santo. Então vocês colocam aí a palavra no nome de vocês. A aliança de Deus com Pastora Cláudia. Cada um substitui e coloca o seu nome. Para você entender, porque a palavra tem que ser pregada, meus irmãos, no avivamento e no aramaico. Para poder encaixar na mente, entender que Jesus está falando não é lá no passado. Ele deixou no livro da Bíblia as histórias do passado dos profetas, para nós entender que nós também, como profeta, escolhido por ele, também pode errar, também pode ter as falhas, também pode se consertar e também pode não falhar também. Pode melhorar isso, fortalecer isso, é isso que ele está falando aqui. Só que para isso, a humanidade tem que fazer uma aliança. Irmãos, você está achando que quando Deus destruiu a humanidade, que ele matou a humanidade toda, desde as árvores, plantas, folhas, animais e peixes, foi por quê? Porque a terra estava contaminada e contaminou a todos. Aí ele separou Noé e pediu para que Noé pregasse para todos, desde a animal e desde a humano, ser racional. Eles quiseram dar ouvido? Não. Mas Deus mandou Noé pregar a palavra primeiro, antes dele fazer a arca da aliança para o povo entrar. Porque todos que entraram na arca do Senhor, meus irmãos, eles tiveram que fazer uma aliança com Deus. É bem claro que ele disse, ó, a aliança de Deus com a pastora Cláudia, com cada um de vocês. Então ele está falando hoje a mesma coisa. Para vocês andar nos meus estatutos, nos meus mandamentos, todos terão que fazer uma aliança comigo. Bem claro ele diz aqui. Para poder o quê? Quebrar as maldições hereditárias, né? Para você dar continuidade ao que ele quer que você dê. Irmão, Noé também passou pelo processo, mas ele fez e cumpriu. Ele avisou, né, para o povo, avisou para os animais, avisou. Deus mandou ele falar e Deus também falou com cada um deles, mas eles não quiseram dar ouvido, por quê? Não quer andar na lei do Senhor, porque acha que é mais fácil fazer aquilo que o ego quer, né? A carne manda. É aonde eles dançaram aqui. A palavra vai dizer bem claro, amém? Então vamos ler, que ela não é curta, mas a gente vai ler para vocês entenderem um pouco. Depois eu prego, em nome de Jesus. Vamos lá. A aliança de Deus com a pastora Cláudia. Abençoou Deus a pastora Cláudia e a seus filhos, tá vendo, irmão? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move, olha aí, e vive, servos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requerei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requerei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Tá vendo, irmão? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus à pastora Cláudia e a seus filhos. De novo ele está falando. Eis que abençoo a minha aliança convosco, viu? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco,
tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra, disse Deus à pastora Cláudia. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de pastora Cláudia que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Ó, 3 filhos que ele tinha: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá vendo, meus irmãos? Mas aqui era para ele, né, fazer a terra povoar de novo. Por isso que Deus deixou ele ter 3 filhos para ele, ó. Tudo, irmão, tem um porquê e para quê. As pessoas não entendem. Tem coisas, né? Aqui ele deixou bem claro, né? Dos filhos. Aqui eu vou pro final porque ele disse isso aqui. Que os 3 filhos simbolizavam Pai, Filho e Espírito Santo para fazer a multiplicação da terra. Tinha de vir de quem? De Noé e dos filhos dele. Só como Noé já era velho, veio para os filhos dele. Como sempre, né? Os filhos, se não tá ligado no Espírito, faz errado. Um deles, ele sempre, como não tem que vacila, né? Que sempre tem um no meio, né, irmão? Que vacila, mas não importa. O importante é que Noé cumpriu aquilo que Deus designou. Teve alguma falha? Teve, mas não é por isso que você não pode cumprir a missão que Deus está te designando também. Você vai se fortalecer naquilo. Aí ele diz aqui na palavra que a aliança de Deus com a pastora Cláudia é o que? O renovo no Espírito Santo. Então a humanidade vai ter que fazer uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Não importa, meus irmãos, que posição tu estejas. Não importa quem tu és aqui na terra, mas se você não estabelecer essa aliança do Espírito Santo com Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, irmãos, e o Espírito Santo, vocês não vão ser considerados como filho legítimo do Pai. Tem que falar bem claro porque é isso mesmo, infelizmente. Tu tem que ser herdeiro. Um herdeiro, ele faz a multiplicação. Não faz? Faz. Ele faz tudo que Deus ordena. Noé fez, irmão. Mas foi fácil para Noé? Oh, coitado de Noé. Vocês soubessem como que ele pastou, como que o povo xingava ele. Falava que ele era um velho caduco, que Deus não ia destruir com dilúvio coisa nenhuma a terra. Era a conversa dele, que isso não existe. Que Deus não ia fazer isso com os filhos dele, não. E que Deus não é assim, não. Irmão, a palavra do Senhor, ele já diz bem claro. O Senhor é amor, mas ele é a justiça. O que é a justiça para vocês? A justiça é o teu julgamento por aquilo que tu faz aqui. Pelas obras que Deus te designa e você não faz certo. A obediência. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele vai fazer justiça em todos aqueles que estão na verdade, né, irmãos? Que estão fazendo a obra certa. Então aqui, quando nós pregamos aqui que o Espírito Santo manda, igual ele fala, que a gente tem que falar mesmo, para vocês, e ver se encaixa na cabecinha de vocês, que o diabo, ele está aqui enganando a humanidade. Então, para isso ser quebrada essa maldição que essa maldita Babilônia colocou nos filhos de Jesus, que são escolhidos para fazer a obra dele e ser grandes pessoas aqui na terra, eles têm que renovar a aliança. Qual que é a renovação da aliança? É o que a gente sempre está explicando aqui, meus irmãos. Vocês têm que vir aqui na igreja, fazer uma aliança com o Senhor e entender que tem que pedir perdão e misericórdia e as outras coisas que o Pai designar.
Só que, na verdade, é para todos, irmão. Você, igual eu falei para vocês, pode ter o poder que tiver. Pode ser presidente, governador, líder, do que for. Pastor, padres, cadecista, umbandista, não interessa. Vocês têm que fazer uma aliança com o Todo-Poderoso para quebrar a maldição e vocês entenderem aonde o diabo está enganando e Satanás está enganando vocês, irmãos. Vocês estão com o espírito enganador. Muitos cristãos estão com o espírito enganador e não estão entendendo. E acham que é o Deus Todo-Poderoso. Não é. Deus Todo-Poderoso é um só. Ele só fala uma coisa só. Ele só fala a verdade para a pessoa. Ele só instrui o que é correto. Para você sair dos embaraços que tu andas. Não existe um cristão viver dentro dos ministérios igual a gente anda vendo, meus irmãos. Tá errado, não tá? Tem coisa errada. Porque então é igual a gente estava fazendo ensinamento dizendo aqui, né? Para que então existiria igreja para orientar? No espírito, sendo que você pode se virar sozinho. Não existe esse, irmãos. Vocês têm que ter uma orientação maior que vocês, como humano, só que vocês têm que entender que é espiritual. Lembre-se de uma coisa. O Satanás, ele vivia no reino do mestre, do pai. Só que ele fez errado lá. Então não teve que ser banido de lá e jogado fora de lá? Então, quando vocês também estão fazendo a obra do Senhor errada dentro dos ministérios, que Jesus instrui e você faz errado, um dia, sucessivamente, vai vir a sentença para você, a cobrança vai vir, você vai ter que sair fora, irmão. E você acha que você sai fora de qual maneira? Igual Noé falou aqui, Deus vai deixar você morrer tanto espiritualmente como materialmente. Bem assim o que está acontecendo. Ah, pastora, mas não está acontecendo nada comigo não, eu sei muito bem, você sabe muito bem, só que lá na frente o tempo é do Senhor, esqueceu? Não é o seu tempo? A sentença virá, igual ele disse aqui. Cuidado com a aliança com que você prometeu. Não quebre a aliança do Senhor. Entendeu, irmãos? Abençoou Deus a pastora Cláudia e seus filhos. E lhe disse, Deus não está falando com vocês hoje de novo. A humanidade terá que renovar uma aliança comigo. Estabelecer uma aliança comigo para eu abençoar. Mas todos vocês, irmãos, são benditos na presença do Senhor. Só que tem que estar com o Espírito Santo. Para você ser bendito na presença do Senhor, você tem que estar com o Espírito Santo, porque Deus já escolheu, ó. Ele abençoou o Noé e a família dele. Ele também está abençoando vocês. Só que vocês têm que fazer o que ele manda, igual ele disse aqui. Sede fecundos. O que é sede fecundos e multiplicar? Multiplicar, irmão. As suas coisas tem que multiplicar. Você tem que andar para frente, não andar para trás. Você tem que ser uma pessoa renovada em Cristo. E o que é uma pessoa renovada em Cristo? Tudo que ele faz dá certo, desembaraça. Tanto na obra do Senhor, como em casa, como no trabalho. Tudo que ele faz, mano, vai dar certo. Porque Deus está no controle. Seja multiplicais é o que? Tanto na obra do Senhor, como na sua casa. É multiplicação. Deus deixou a bênção para todo mundo. As 60 mil bênçãos é para cada um individual. Só que tem que dar na obediência do Espírito Santo. Igual ele disse aqui, ó. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual que é a terra primeiro que ele está falando? A terra, seu corpo. O teu Espírito Santo tem que estar dentro do teu corpo. Enche ele de fecundidade, de fervor do Espírito Santo para tu fazer certa a minha obra. Dentro da minha igreja, porque a arca do Senhor, que Noé também fez, primeiro foi espiritual, irmão. Ele teve que pregar para o povo, sabe que eu não teve que pregar não para os animais também? E Deus também nos chamou um por um e falou, aqueles que eu me obedecer, eu levarei um macho e uma fêmea, né? Igual ele levou. Noé, não foi? E o filho. É assim, é nós. Ele também está separando o povo para eles, para levar para a terra prometida, para vocês entenderem que vai acontecer algo, mas ele já está te preparando antes. Não foi assim que ele fez com Noé, para avisar para o povo lá na época? Hoje é conosco, irmão. Só que as pessoas acham que a gente está pregando heresia, estamos pregando errado. Não, irmão, nós estamos pregando a palavra viva, só que é no dia de hoje. Do passado é um exemplo para você ver a história que aconteceu lá no passado e que também ela vem para o futuro. Só que você tem que fazer isso mudar. Não acontecer dessa maneira, você ser o povo separado. Que Deus está separando espiritualmente para depois materialmente. Então se fortalece, irmãos. Ele não disse ontem na palavra dos Colossenses e dos Tessalonicenses, não foi? Prepara, né? Se prepara, precaria para aquilo que vai vir, porque eu estou contigo. Irmão, vocês não vão passar fome nem necessidade. Vocês não vão, irmão, ter nada. Não vai faltar nada para você, só que você tem que acreditar no que Deus fala. Se ele falou que ele vai destruir a terra de novo, ele vai. Agora, de que maneira, nós não sabemos, porque ele já disse aqui que ele não vai destruir mais em água, não foi? No final aqui ele não disse, eu colocarei um arco-íris como se fosse o símbolo da minha aliança com os meus filhos, que eu não destruirei mais a terra com dilúvio. Mas agora você não sabe
sabe como que vai ser destruída as coisas. E vai vir a destruição sim, porque a humanidade está corrompida pelo Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele já tinha destruído, mas Jesus Cristo está pedindo misericórdia. E o Espírito Santo está orientando. Eu tenho que falar a verdade. É isso mesmo. E nós estamos fazendo, ajudando as pessoas, pregando e falando a verdade, igual ele falou aqui. Então enche a sua terra, que é o seu corpo, e a sua mente, por favor, criaturas, do Espírito Santo. Fique mais no Espírito para você entender o trabalhar do Senhor na tua vida, que Ele está fazendo, irmão. Ele já está te separando junto com teus filhos. Ele já disse aqui, Deus já abençoou Noé e seus filhos, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Tá certo? Enche primeiro a terra espiritual, que é o teu corpo, vai para a igreja, para a minha arca, né? E se enche do Espírito depois, irmãos, eu vou te mostrar o caminho que você tem que ir. Irmão, é dito e feito. Só que é uma questão de fé e de inteligência de entender. Deus está avisando, Jesus Cristo está avisando. Você só tem que obedecer. Igual ele disse aqui, 2. Favor e medo de vós virá sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Você está vendo, irmão? O Deus entregou tudo para a humanidade cuidar. Olha o que o homem fez. E aí, ele está falando? Eu entreguei nas tuas mãos, meu filho, tudo eu fiz para vocês, não foi para te servir, porque os animais tinham que te servir, as flores tinham, as folhas, árvores, folhas, frutos, tem que servir a humanidade, alimentar, tudo, irmã, elas também têm a obra dela aqui na terra. Se elas não fazer, Deus também deixa elas secar, morrer e queimar. Você acha que o humano não é a mesma coisa? São seres viventes igual vocês. Deus está falando, eu entreguei na mão do povo, mas vocês fizeram errado, meu filho. Eu vou ter que destruir de novo a terra. Isso é triste, irmã, mas é real. Só que tem que acontecer para o humano entender que tem um ser maior do que ele. E que quem criou ele é que sabe o que é melhor para ele. Não adianta você querer agir da sua maneira que vai dar errado. Tanto que a gente ensina e fala, Deus, gente, entenda, a natureza tem que obedecer a Deus. Por que você, como humano, não quer obedecer? Ele está errado, irmão? Não. Porque se ele te criou, ele quer que você faça do jeito que ele faça, porque ele sabe o que é melhor para vós. Então, mesmo uma pessoa que está no poder grande na humanidade, ela tem que ter o respeito pelas coisas espirituais primeiro, que é pelo Senhor, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, para ela poder fazer um bom reinado aqui na terra. Em que ele colocar vai fluir. Eu sei que as adversidades há de vir, mas você será vencedor em tudo que fizer. Porque vem, irmão, porque o diabo sabe quem tu és. Ele sabe, Satanás sabe que você vai conseguir desmascarar ele, derrotar ele, pisar na cabeça dele, não ser mais enganado. É aonde ele vai pra cima e os humanos não entendem nada. Aí a gente prega, fala, fica no espírito, ore mais, vigie, presta atenção, como o diabo vai trabalhar. Jesus mostra, o Espírito Santo ensina, ele avisa na palavra, no sonho. Por que você não quer fazer? Tá vendo, irmão? Porque é rebelde mesmo. É onde ele tá falando. Eu vou ser destruído em alguns lugares, sim, infelizmente. Só que eu vou separar todos aqueles que fizer uma aliança comigo. Ele deixou bem claro aqui. 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Tá vendo? Como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Ele não vai alimentar vocês? Ele não vai deixar vocês perecer, criatura. Não vai deixar vocês passar fome. Não vai deixar de ter o alimento na casa para vocês e sua família, irmãos. Ele vai separar vocês de novo. Eu tô falando porque é real. Eu não estou falando coisa da carne, eu estou falando coisa do Espírito. De novo vai vir, Deus está falando que vai vir de novo a destruição sobre a terra de Canaã, porque ela deixou se contaminar pelos estrangeiros, que também tinha que obedecer ao Deus, não os estrangeiros. E outra, irmão, todo mundo tem que se converter a Jesus, senão não vai ter salvação. Ele deixou bem claro, o alimento eu estou te dando. Qual que é o alimento? O espiritual. Se prepara, meus filhos, não é? Vocês não estão dentro dos ministérios aí? Profetizando, orando, louvando? Cadê a resposta? E que resposta é essa que você não muda e fica na mesmice? Tá errado. Que resposta é essa que você vive numa doutrina, numa religiosidade que não te leva a nada? Você não está curado, não está restaurado, não está purificado. É isso que Deus está falando aqui. Se você não fazer uma aliança, não tem como eu restaurar. Não tem como eu curar, não tem como eu te libertar. Ele deixou bem claro aqui, não foi, meus irmãos? Agora eu estou falando com voz. Chame o Espírito Santo, ande no meu mandamento, obedeça. Tudo que eu te designar, se é um jejum, se é uma oração. Irmão, Jesus não manda você ler salmos. Jesus não manda você orar mais à toa, irmão, porque ele sabe que você é um grande guerreiro aqui na casa do Senhor, irmãos.
E você pode derrotar tudo que vier contra vós. O diabo, o Satanás, ele vai falar que é ao contrário daquilo que Deus disse. Mas não, a palavra dele não volta atrás. E tudo que ele está escrito, está escrito. Ele está falando que ele vai destruir, mas vai ter animais, vai ter peixe, vai ter árvores, colher frutos animais para vocês. Vocês não vão perecer. Vai ter uma arca, que é uma igreja para vocês frequentar. Duvidas do quê? Que muitos não estão acreditando. Só que vai ser igual Noé. O Noé também pregou, disse que ele era doido, né? Não falou que ele era doido? E não aconteceu? Hoje pode falar que nós estamos pregando heresia as pastoras. Não estão pregando não, e os pastores aqui da igreja não. Porque, irmão, está pregando a verdade, porque Deus está te alertando. Então, acho bom você raciocinar melhor e pensar no que a palavra está dizendo. Coloca na cabeça. É mesmo, Senhor. Eu vou orar mais mesmo e perguntar para o Senhor mesmo, Senhor, me ajuda. Então é de cada um. Você tem que botar isso dentro de você, a fé, igual ele disse aqui, ó. Eu tô falando agora. Então o que é agora? É hoje, porque o futuro a ele pertence, não pertence? Você não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe. Por isso que ele está preparando vocês. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Nós não podemos, irmão, comer, né? O que é comer, irmão? Carne de sangue? Ah, é o ser humano, né, irmão? O ser humano tá comendo um ao outro quase por causa de dinheiro, por causa de ambição, não é? Manda matar a mãe e o pai. Olha, não existe isso. O dinheiro também que vem na mão das pessoas, vocês não sabem de que dinheiro, esse dinheiro vem a troco do quê? Se é a troco de sangue. Não pode matar as coisas a fazer a troco de sangue inocente. Matar o pai e a mãe para ter herança antes da hora. Matar um irmão para não ficar com a parte dele. Matar um amigo que é o seu sócio para poder ficar com a empresa, irmã, isso não pode. Matar uma pessoa, irmã, inocente por causa da ganância. Ele disse aqui, a carne eu não estou no meio, eu estou no meio do espírito. Por isso que ele mandou separar. Primeiro fortalece espiritualmente para o diabo não te enganar e colocar isso na sua mente, porque ele bota assim, irmão. Eu estou falando porque a pessoa está mandando falar. E as pessoas estão com uma ganância muito grande nas coisas da carne, na ambição, na inveja é a maior. E o orgulho, o demônio infernal, é esse orgulho que não deixa você reconhecer que está errado. Para poder se corrigir perante o Senhor. Pedir perdão e misericórdia, igual a palavra diz. Saia da carne, meu filho, porque com sangue também tu serás pago com sangue. Com a vida ou tua ou de um dos teus que vai doer. Aí sim vocês vão ver como que é ruim, igual ele está falando aqui. Certamente requereis o vosso sangue, tá vendo, irmão? O sangue da vossa vida. Irmãos, de Jesus Cristo já veio na terra. Ele já deu sangue para nós, por nós, pela humanidade, para que ela fosse liberta, não foi? E fazer uma nova aliança com a Trindade. Ele já fez isso. Para que tu tira sangue para fazer pacto com Satanás? Isso é pacto com Satanás. Isso não é pacto com o mestre, não. Com Jesus Cristo, com meu Pai, não. O Todo-Poderoso que me criou. Não requeres isso, irmão. Não pague uma vida com outra vida, porque depois vai pagar, igual ele disse aqui, não é? E de todo animal, tá vendo? O requerei. Pra que pegar os animais para fazer sacrifício dos animais? Para fazer trabalho pros outros, gente? Pra que isso? Pra destruir uma pessoa com macumbaria, feitiçaria? Tá falando que tem que falar mesmo, com bruxaria? Pra poder ter poder? Esse poder vai te levar à morte, criatura! E ainda a tua alma não vai ser salva? Ele tá dizendo bem claro aqui. O sangue da vossa vida, não, Jesus já fez isso. O que ele quer o sacrifício agora? É você na casa dele, na obra, meus irmãos, né? O sacrifício é você acreditando nas coisas dele, é andando nos caminhos dele, tendo o ensinamento que ele dá, em amor e verdade em espírito, com os irmãos, na igreja, em casa. Não requer esse sangue mais não, que isso daí, ó, te destruiu. Vocês fizeram essas coisas aí, ó, vai vir um preço depois pra ti. Primeiro você tem que pagar aqui na terra, sabia? Primeiro você paga aqui, para depois, irmão, Jesus tem um particular contigo. Tá vendo? De todo animal, o requerei, como também da mão do homem. Sim, na mão do próximo, de cada um, requerei a vida do homem. Sua vida tem que estar nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é de homem não, irmãos. Você não tem que ter pacto mais com Satanás não, irmão. Com pessoas negativas, que deixa você na mão deles. Ó, por isso que ele está falando aqui. Criatura, se você deve alguma coisa pro diabo, acho bom você pagar logo. Porque senão você vai ficar na mão dele. E como é que você fica na mão dele? No homem, porque ele usa um homem, não é? Um homem, uma mulher, para fazer a chantagem contigo, para você poder ficar na mão deles. Irmão, nós não temos que ficar na mão de ninguém. Nós temos que ficar na mão do meu Pai. Esse sim
vai dar aquilo que você precisa. Esse sim vai te dar saúde. Esse sim vai mostrar o caminho para ti. Esse sim vai te ensinar a verdade e te instruir. Agora o homem, ele vai te destruir. Não foi assim que o homem fez com a natureza que Deus deu para ele cuidar? Ele não destruiu tudo? E ainda queria destruir os outros. Não é assim que ele faz com vocês que estão buscando a luz do Senhor? Sim, ele tenta destruir a sua luz para você ficar na mão dele. Irmãos, nós não temos que ficar na mão de Satanás. Tem que ficar na mão de Jesus, do Espírito Santo. Pai, todas as minhas coisas, tudo que eu tenho está nas tuas mãos, meu Senhor. Quando o Senhor quiser, o Senhor me dá, o Senhor faz. Mas me ajuda, Pai, a receber certo, na hora certa, no momento certo. Igual ele disse aqui. A tua vida está na mão de quem? Daquele que te criou. Quem te criou? Ó, tá lá em cima nos céus, lá em cima. Não tá aqui na terra. Aqui na terra você tá para quê? Para provar que você pode estar aqui, mas você confia no mestre lá de cima. No Senhor que está lá em cima. Entendeu, irmãos? Ele diz bem claro aqui. A vida do homem é na mão do Senhor, não é na mão de homem, e de mulher, e de ninguém, nem do Satanás. Saia das garras do Satanás, irmão. Fica na mão do Espírito Santo, que você vai ver o renovo na sua vida. Se alguém derramar o sangue do homem, tá vendo? Pelo homem se derramará o seu, tá vendo? O seu o quê? O seu sangue. Se o diabo, ele faz você fazer errado, ele faz você fazer errado, pra você ficar na mão dele, porque um dia ele vai cobrar de você, e você acha que ele vai cobrar de que maneira? Também na carne e no sangue. Se não for contigo, ele pega um dos seus. Se você está devendo para Satanás, é melhor você pagar, irmãos. Porque senão ele vai vir cobrar. E a cobrança também vai ser do mesmo sangue que você, inocente, que você fez errado. Ele também vai cobrar de você. E aí vai ser dolorido se for um dos seus. Para você ver e sentir a dor. Olha, pensa como que o diabo trabalha e as pessoas não prestam atenção. Mas pastor, eu fui para a igreja. Não interessa. Primeiro você tem que pagar. Deus pode te cobrir, cobertar você, te cobrir com a santa unção dele. Mas primeiro você tem que pagar aqui para o homem na terra. Porque você não fez primeiro pacto com ele? Então é com ele que você tem que pagar. Porque você devia ter feito pacto. A aliança era com o mestre, com o Espírito Santo. Não é? Para ficar na mão dele e ele te ajudar em tudo, te sustentar em tudo que você merece e precisa. Agora quando você fica na mão do homem, irmão, você tem que pagar primeiro para o homem. Depois, para o Espírito Santo, para ele te renovar, tirar tudo aquilo que você fez de errado e começar tudo de novo. Ficar numa luz e no fogo do Espírito Santo, igual ele disse aqui. Tá vendo, irmãos? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gente, se ele está falando que você é segundo a imagem dele, ele está dizendo que ele mesmo nessa carne humana, mesmo com as coisas erradas que vocês fizeram, mesmo daquilo que ele te curou, de uma hemorragia, que ele curou muitas mulheres de hemorragia, muitos homens de derrame, muitas pessoas de câncer, não foi? Ele está curando para você depois fazer o quê? Ser a imagem e semelhança dele. Mas é de qualquer maneira? É com esse corpo sujo aí, leproso, mentiroso, enganador, corrupto? Não é. É com corpo novo. A imagem e semelhança do Pai, irmãos, é um corpo novo. Claro que você não vai ser igual ele 100% igual ele foi, porque ele não pecou. Mas o diabo não atentou o Pai? Atentou. Então você pode limpar tudo esse corpo, começar um novo espírito. Primeiro é o espírito. Renova o teu espírito, morre espiritualmente, ressuscite um corpo novo, para depois você fazer a obra do Senhor do jeito que Ele quer. E isso só vai ser feito espiritualmente se você fazer essa aliança que o Pai está mandando você fazer. Eu estou falando porque ele tem que falar mesmo e é assim mesmo. Enquanto a humanidade não entender que eles têm que fazer uma aliança com Jesus, irmão, voltar para ele, para a casa dele, fazer o que ele está mandando certinho, para ele ficar firme, irmão, ele nunca vai ter um corpo em imagem e semelhança do Senhor. Não vai ser. Infelizmente é real. E esse corpo que ele te deu, você está fazendo o quê, criatura? Se ele falou que esse corpo é dele também, você não tem que colocar nele aí dentro? Porque o Senhor, Jesus, colocou também o Espírito Santo para ele aguentar aqui na terra, porque aqui é pela misericórdia do mestre mesmo. Mas ele conseguiu. Você também consegue, irmão. Só que, claro, com uma diferença, né? Dos pecados. Mas ele conseguiu, você também consegue. O que você vai conseguir, imagem e semelhança do Senhor? Levar as boas novas para os demais. Tu serás o exemplo para a humanidade de quem tu eras e do que sou. Eu sou um exemplo para a humanidade que hoje o Senhor me usa para pregar a palavra. Câncer, leprosa, depressão profunda, ele curou. Para a gente se tornar uma rocha firme na presença dele. E para ser um exemplo e falar para a humanidade que tem que falar mesmo,
Até a minha filha foi estrupada pelo pai, tirou sangue inocente da minha filha que era virgem, não foi? Foi sangue dela inocente. Jesus mostrou pra mim, provou, né? E renovou ela e a mim também. Minha cabeça é boa porque eu deixei o Espírito Santo entrar, senão eu também não estava aqui pregando não, eu estava só Jesus da causa. Já tinha até morrido. Então tudo isso o demônio faz com a nossa família e conosco, mas o Senhor, Ele mostra o caminho e a gente pode mudar e não ficar revoltado com nadinha dessas coisas que acontecem. Porque nós sabemos que tem um maior que muda toda essa história. Só depende de você, só depende de nós, da tua fé e da tua obediência no Senhor. Mas sede fecundos, tá vendo? E multiplicai-vos, tá vendo? Por quê? Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Primeiro ele está falando a terra espiritual, que é o seu corpo. Limpa ele, renova ele, faz o Espírito Santo entrar dentro dele, que é um espírito novo. Mata aquele espírito do Satanás que tinha enganador. Coloca o Espírito Santo, que é um de luz, que é onde as pessoas vão ver o renovo em ti, na sua face, no teu modo de agir, de pensar, de se comportar. Multiplicar dentro da casa dele, que quando você evangeliza, você fala, você é o testemunho próprio de que tu eras e que tu és hoje. E o que Deus fez na sua vida, porque você deixou, porque também pro Noé salvar os animais, ele também teve que obedecer o chamamento de Deus. Noé também teve que obedecer, se preparar, para depois na arca também pregar. Os animais também teve que pregar para o Senhor, teve que orar e teve que louvar. Você está pensando que não, que naquela época eles falavam também? E agora com vocês é a mesma coisa. O Espírito Santo está falando com todos, mas esses todos não querem obedecer, porque quer estar na rebeldia e acha que não precisa de nada. Irmão, sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. E os anjos, os arcanjos nos orientando aqui na terra. Como que nós vamos multiplicar a obra do Senhor? E levar para os quatro cantos do mundo a palavra dele? Não tem que ter um intermediário humano? Porque ele está falando aqui que ele precisa do quê? Não é de vocês humano? Uma imagem e semelhança dele para pegar a palavra e levar e ensinar? É isso que ele está falando, meus irmãos. É simples e objetivo. Só basta você raciocinar. Bem, Senhor, entendi. Eu sou exemplo, então eu tenho que fazer certo, não é? Andar certo no caminho certo. Conduzir as ovelhas igual Noé conduziu certo. Pregar certo. Que o Espírito Santo manda falar. É orar certo. É isso que ele quer. Louvar o Senhor da maneira que ele quer. Porque ele quer que eu multiplique. O que é a multiplicação? É você levar o ensinamento para as pessoas correto daquilo que Deus fez em ti e ele vai te fazer, irmão. Então, igual eu falei, pode ser o poder que você tiver na sua mão. Igual eu falei, presidente, governador, pastores, não importa onde você esteja, a sua posição. Se você não tiver Espírito Santo, não sois nada. Só vai ser derrotado, não vai ter bom sucesso, não vai ser grandes empresários, não vai ser grandes levitas, né? Não vai ser grandes pregadores para o mestre, não serás, porque não deixa ele entrar. Disse também Deus a pastora Cláudia e a seus filhos. Ele não está falando com vocês hoje? Eu estou falando hoje com toda a humanidade. Com todos os pais de família, mesmo aqueles que não têm filho ainda, que ainda há de ter que ter, para multiplicar a minha nação, não é? Para poder levar futuramente. Você tem que ter filhos, irmão, multiplicar para Jesus, porque ele também será o exemplo. Não foi? Aí ele disse aqui que eis que estabeleço, tá vendo? Para terminar, a minha aliança convosco. Que aliança é essa? Que ele está mandando você fazer. Né? E com a vossa descendência. Então, pronto. No geral, faça certo. Faça aliança com o Senhor, ele vai estar mandando. Ah, eu não vou naquela igreja lá não, porque eu não gosto daquelas pastoras que é negra, problema seu. Vai ser pelas negras que você vai ter que fazer. E pedir perdão e misericórdia para o Senhor. Porque o pai também foi negro. Jesus, ele foi um homem negro, de cor escura. Por isso que muitos davam valor para o meu pai. Você sabe por quê? Porque olhou para a cor. Irmão, você não tem que olhar quem está lá no altar. Vocês têm que olhar para o Espírito que está usando. Vocês têm que olhar para aquele que está te ensinando, te conduzindo, te mostrando a verdade. Irmã, irmão, você consegue. Irmã, irmão, você vai ser curado. Irmã, irmã, só que você tem que obedecer. Irmã, irmã, você aceita fazer aliança com o Senhor que Ele está ensinando, irmão? Dobrar o teu joelho, pedir a perdão e a misericórdia e os processos que Ele mandar fazer, você tem que fazer, irmão, porque Noé, irmão, ele deu exemplo. Para ele salvar os animais e os filhos dele, ele também teve que pregar, irmão. Muitos não dão ouvido, igual muitos não estão dando ouvido para a Igreja Internacional Terra Santa, mas não tem para onde correr, porque ela é a única que está sendo, na verdade, pregando no cajado mesmo, sem dó e misericórdia do diabo. Porque se você tiver dozinha do Satanás, você vai andar na mesmice.
Você quer ficar dando uma de coitadinho aí, ó? Pra Deus ter dó? Não. Ele já deu a chance. Ele já deu a oportunidade. Então faça, não é? Se conduza do jeito que ele está mandando. No amor, na verdade, no espírito, em união e na verdade. Porque a união faz a força o poder faz a fé. Porque também Noé teve que ter fé no Senhor. Porque também ele podia falar, eu não acredito não. Ele tá falando comigo, eu não vou fazer não. Tá vendo, irmão? Pode. Porque o diabo também faz isso. Aquilo que Deus fala pra vocês, o Espírito Santo usa a boca pra falar, aqui, os pastores e as pastoras, pregando, orando, que for nas revelações, não acredita. Mas a revelação lá fora do Satanás, prefere pegar. E a referência primeiro é a quem? É ao Pai, irmão. Eu vou na casa do Senhor, a referência é a Ele. Porque eles também teve que dobrar o joelho para entrar na arca do Senhor, sabia? Teve, Deus falou com cada um. Você pensa também que os animais não recuou? Ah, não aconteceu isso nada. Imagina que não vai destruir nada não. O Deus não vai destruir. Vai, irmão. Porque Ele é amor, Ele é justiça. E Ele destrói, você sabe pra quê? Pra humanidade entender que tem um ser maior que criou vocês e que Ele pode destruir, fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Ele pode, irmão, fazer vocês mudar, ó, de vida num estralo, assim, ó, do dia pra noite, ou meio instante. Só que Ele quer que você mostre a fé pra Ele daquilo que Ele profetizou, daquele que Ele está ensinando, daquilo que Ele está mandando você fazer dentro da igreja, irmão. Dentro da casa dEle, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você tem que fazer. Mas com o Espírito Santo tu consegue. Sem Ele, irmão. Porque hoje a era é de quem é do Espírito Santo. Já veio a de Deus, olha aqui, ó. Não tá? Porque ele, ó, olha só como o Pai é. Ele voltou a palavra lá pro começo para ver se o povo entende. Não foi? Pregou as orações, agora ele está pregando as alianças. Porque todos os profetas tiveram que fazer uma aliança e ensinar o povo das cidades lá da onde eles iam para fazer uma aliança com o Senhor. Hoje não mudou, é a mesma coisa. Vocês estão bem claros na mente de vocês? Espero que vocês tenham entendido que vocês têm que fazer essa aliança. Vir na casa do Senhor e fazer essa aliança que Ele está mandando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então vamos soltar aqui em nome de Jesus. Porque foi bem claro, não é? Que Ele disse aqui que Ele vai multiplicar e você tem que estabelecer a aliança com Ele. Então se não tiver aliança com o Senhor, não vai para o reino do céu, infelizmente. E também não vai para a terra prometida que Ele está separando para ir. Que terra prometida? Quem está no Espírito vai entender o que nós estamos pregando. Que Ele está preparando sim os dele para ir para a terra do Senhor, para não passar o que vai vir de acontecer. Porque vocês estão vendo a destruição que está acontecendo aí, tanto espiritualmente como materialmente. Mas você primeiro tem que se fortalecer, né? E como é que você se fortalece? Com o Espírito Santo, amém? Então vamos entregar o culto no nome de Jesus. Meus irmãos de casa, põe a mão no coração, fala assim, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de novo, e Espírito Santo, e Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, para agradecer, Pai, pelo ensinamento e a palavra que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, perdão, Pai, e misericórdia, por não ter entendido o seu amor, Pai, que era fazer o que o Senhor me mandou, e hoje, Pai, o Senhor está me dando a oportunidade de eu mudar isso, Pai, que é através da palavra de Noé, da aliança que o Senhor fez, porque foi o Senhor, Pai, que chamou Noé para ser o profeta e ensinar para as pessoas e ensinar para os animais que a aliança era essencial para eles não errar, porque senão o Satanás ia enganar eles de novo. Aí, Pai, eles iriam pecar, errar, se contaminar. E hoje, Pai, o Senhor está falando conosco, com a humanidade, que elas também, Pai, têm que reconhecer que estão errados e têm que renovar a aliança com o Senhor, pedir perdão e misericórdia, andar na verdade, confessar para o Senhor as suas falhas, os seus erros e entender que o que o Senhor falar vai acontecer, só que é no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e o Senhor trabalha no silêncio, e o Senhor faz provação de nós
através da fé e através da adversidade. E que nós temos que entender, Senhor, que o seu amor, Pai, é maior por nós. Oh, Pai, como o Senhor ama a humanidade e ela, Pai, não está entendendo o que o Senhor, Pai, quer fazer. Quer salvar ela, Senhor, salvar a alma dela, Senhor, e que elas têm que ser, Pai, a multiplicação aqui na terra, na sua obra, em tudo, Pai, que o Senhor designar. Eles têm que obedecer, porque está certo, está correto, e o caminho do Espírito Santo é estreito, mas é a luz que precisamos para nos guiar. Oh, Senhor, eu só tenho que agradecer, Pai, pelo Senhor estar falando conosco, Pai, através da palavra que nós temos que fazer, Senhor, essa aliança para mudar a vida, Pai, e cumprir a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não contaminar mais, Pai, a nossa terra, que é o nosso corpo, e também, Senhor, não contaminar, Pai, as árvores, as flores, os animais e os peixes, porque o Senhor vai separar o povo e levar para a terra prometida. Mas nós temos que estar na obediência agora, porque depois, Senhor, não dá para provar mais. Então, Senhor, nós vamos fazer correto. Nós vamos, Senhor, designar, Pai, com o Senhor, Espírito Santo, e Espírito Santo vai passando com o seu poder, com a sua unção, e vai libertando os meus irmãos, a família dos meus irmãos, para que elas entendam que quando o Senhor chamar para vir para casa, fazer aliança, o Senhor, Pai, ainda tem misericórdia, o Senhor ainda tem, Pai, amor por nós. Então, Senhor, que eles venham entender o seu chamado, Pai, que nós temos que obedecer e andar na verdade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, Senhor, que o Senhor ainda vai fazer. As maravilhas vêm do Senhor, o amor vem do Senhor, Pai, a libertação vem do Senhor, o Espírito Santo é do Senhor, e eu quero, Pai, esse Espírito benigno dentro de mim, na minha mente e no meu coração, Pai, e os meus irmãos também, Senhor, eles têm que entender que o Senhor é a verdade, é o caminho e a vida, e nós vamos conseguir, Pai, vencer toda obra do mal que vier contra nós e contra a tua casa, contra nós e contra a nossa família. Por isso que o Espírito Santo está nos preparando para isso, para nós tornar um grande guerreiro aqui na terra, e depois dar continuidade lá no céu, no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você pode e você vai conseguir se você amar o meu Pai de verdade. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Então obedeça e ande na verdade, porque o Senhor sabe o que é melhor para vós. Amém, irmãos? Espero que você tenha entendido a palavra no nome de Jesus. Receba, meus irmãos, a libertação que vocês estão precisando. E cumpra o desígnio que o Senhor mandou. Noé cumpriu, agora você faça a sua. Que é os R$7, em nome de Jesus. Amém? Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Amém?